Uma das expedições que Dom Pedro fez foi a subida da Pedra do Cônego, em 8 de março, na companhia dos barões de São Clemente e de Nova Friburgo. Depois da chegada de Sua Majestade ao topo de 1.400 metros, de onde se descortinava a vila, o local passou a se chamar Pedra do Imperador em sua homenagem, assim conhecida até hoje. Diariamente, quem passa por lugares como o Nova Friburgo Country Club, como o Colégio Nossa Senhora das Dores, aqui em Nova Friburgo, como a Pedra do Imperador, não imagina que por esses lugares passou Dom Pedro II com a sua sóbria sobrecasaca e sua cartola. Ele foi um visitante ilustre da cidade. E eu estou aqui com a Vanessa Melnichenko, historiadora. A Vanessa fez um filme junto com o Léo Artúrios, que fez a direção e a câmera do filme, chamado O Imperador Sobe a Serra, né, Vanessa? E, Vanessa, em que período Dom Pedro II esteve aqui, em Nova Friburgo? Foram 4 vezes. A primeira delas foi para a inauguração da Estrada de Ferro de Cantagalo, em 1873. Ele tinha já seus 48 anos, tão pertinho aqui, né? Mas demorou praticamente metade da sua vida para vir a Nova Friburgo, e que foi facilitada graças aos trilhos do trem, né? E na sua segunda vez foi em 1876, 3 anos depois, acompanhando a sua esposa, a Imperatriz Dona Teresa Cristina, para fazer um tratamento de saúde. A terceira vez foi uma passagem bem rápida, foi VaptVupt, em 78, que eles fizeram uma viagem a Campos para inaugurar um engenho de açúcar, então foi ida e volta. E a última, a quarta e a última, foi em 1883, novamente numa viagem a Campos para inaugurar a energia elétrica lá, então eles passaram por aqui, na volta também, aí já aproveitaram mais também. A partir da sua pesquisa, como você se traçaria o perfil do imperador? Olha, acho que a forma como você descreveu, né, o imperador com a sua sóbria casaca, ele era muito sóbrio, de fato. Ele era simples, né, se vestia de forma simples, sempre assim com essa sobrecasaca preta, fizesse chuva ou sol, ele sempre estava assim. Então ele não tinha muitos luxos, né? Mas era assim uma pessoa extremamente inteligente e interessada sobre todos os assuntos. Falava diversas línguas e amava o Brasil, a nossa cultura. Então ele viajou o país todo, depois foi para o exterior, e acho que conhecer, né, as viagens que ele fez lá fora também foram bem longas, e fez com que ele se apaixonasse ainda mais pela cultura brasileira. Então, às vezes que ele veio aqui em Friburgo, isso fica muito nítido, porque ele trouxe fotógrafos com ele, porque ele era um apaixonado pela fotografia, foi um dos primeiros fotógrafos do Brasil. Então, ele fez questão de registrar essa paisagem quando ele veio para cá, que nos legou um álbum lindíssimo. Todas essas fotografias dessa década de 70, do século XIX, justamente desse período da inauguração da Estrada de Ferro, é graças a ele que nós temos, né? E que são hoje pontos que são considerados patrimônios históricos aqui de Nova Friburgo. Então é muito significativo ter esse registro, e foi graças a ele, né? Então ele, assim, aventureiro, né? Pode parecer que não, mas porque ele era alto, né? Ele era grande, mas ele foi um aventureiro também, então subiu montanha, foi em cachoeira e andava a cavalo, né? E também aproveitou os ares aqui da serra para aproveitar, né, no verão, se refrescar um pouco, ler bastante, enquanto ele podia ter, né, uma folguinha lá dos afazeres na corte. Então ele foi um personagem assim muito amplo, assim, né? Tinha uma amplitude muito grande de interesses, e realmente foi assim, além de ter sido um estadista excepcional. Então, é uma figura histórica muito importante e que tem essa ligação com Nova Friburgo, e com a comemoração do bicentenário do seu nascimento, que foi agora dia 2 de dezembro de 2025, é importante retomar esses laços que ele fez com Nova Friburgo. Eu fico imaginando ali a Pedra do Imperador, né?
Ele subiu como? De cartola sobre casaca ou tinha uma roupa assim, mais informal? Provavelmente ele foi do mesmo jeitinho de sempre. Não tinha, né? Hoje a gente tem essa prerrogativa de ter, né, uma roupa para cada ocasião. Eu acho que naquela época ele não fazia muita diferenciação sobre isso. E foi acompanhado dos filhos do Barão de Nova Friburgo, né, o Antônio e o Bernardo, que na época era o Barão de São Clemente. O Bernardo ganhou o título de segundo Barão de Nova Friburgo, então os dois foram lá e aí provavelmente foram acompanhados de outras pessoas, né? Isso não foi documentado, mas sabe que o imperador subiu acompanhado dos dois e provavelmente de escravizados para auxiliar assim, no carregamento de utensílios, porque eles fizeram uma espécie de piquenique lá em cima, então, para admirar a paisagem. Então, provavelmente ele foi da maneira sóbria dele. E o que mais atraiu Dom Pedro II aqui em Friburgo? Olha, a primeira vez, como eu disse, foi com a vinda com a inauguração da Estrada de Ferro, e ele era, da mesma forma, muito interessado pelas ciências. E ele já tinha visitado o Monte Cenis, né, entre a França e a Itália, que inclusive boa parte do maquinário de lá foi usado aqui. O Bernardo entrou em contato direto com um engenheiro de lá, e Dom Pedro já tinha visitado o túnel que tinha sido aberto lá. Então aqui ele com certeza devia também estar muito interessado nessa tecnologia que foi empregada, que era inédita aqui no Brasil também, que era o sistema FEL. E várias vezes nos relatos dos correspondentes que acompanharam a viagem para publicar nos jornais, dizia que ele aproveitava qualquer parada do trem para descer, para dar uma olhada nos trilhos, na locomotiva, nos paredões que foram feitos. Então ele estava muito interessado também nessa parte tecnológica. E posteriormente, com a vinda para o tratamento de saúde de Dona Teresa Cristina, ele aproveitou também para descansar um pouco, né? Aproveitar, como eu disse, as águas, que eram nessa Friburgo conhecida como uma cidade salubre. Então aproveitou também para se refrescar, para ler e conhecer a natureza local, aproveitar para ir nas cidades vizinhas. E depois também foram passagens rápidas, mas com certeza também para fazer essa mise-en-scène, né, de reencontrar esses parceiros, como os barões, os condes, né, que faziam toda essa ligação com a Casa Imperial. Vou fazer uma pergunta indiscreta, né? Eu vi num vídeo, acho que da Janaína, que ele esteve aqui com a Condessa de Barral, que era amante dele, né? Você chegou a ter contato com algum documento? Isso, de fato, tem em uma das cartas dele para a Condessa, tem um detalhe que ele escreve: saudades do nosso quartinho no Hotel Lenroux. Então ele deixa no ar que aconteceu um encontro entre os dois aqui. Não fica explícito a data, né? Então a gente não sabe quando foi, em que período foi, se foi durante as visitas oficiais. Aí fica no ar essa proposta aí, mas ele escreveu, então está lá documentado. É emocionante entrar na chácara do chalé do Nova Friburgo Country Club, construída em 1860 com arquitetura alemã e jardins do paisagista Glasiou. Ela foi residência de verão do Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, que aqui recebeu Dom Pedro II. Foi vendida à família Gailey e, em 1957, transformou-se no clube. Eu estou aqui com a Vanessa num pátio, né, onde ela registrou, tem uma foto, né, do Dom Pedro aqui nesse pátio, né, Vanessa? Isso, na verdade é um desenho que foi publicado num dos jornais da época. Sempre vinha um correspondente que tinha um talento para charges, desenhos, e ele fez um apanhado de toda a festa da inauguração da Estrada de Ferro. E um dos locais foi o baile que foi dado pelo então Barão de Nova Friburgo, o segundo, o Bernardo, que foi dado aqui nos jardins da chácara do chalé e também dentro da casa. Então tem um registro desse pátio.
Esse salão aqui, Vanessa, você podia contar, você acompanhou a restauração, né, dessa sala, desses ambientes aqui, né, que pertenceram ao Barão de Nova Friburgo, né? Depois a família Gainle também, né? E nesse acompanhamento aí, dessa restauração, que começou em junho, né, de 2019, o que você descobriu, né, sobre a relação do Dom Pedro II com esse lugar aqui? São justamente esses relatos da época que fazem com que nós tenhamos um novo olhar sobre a casa. E com o restauro, isso é uma forma de resgatar também toda a importância do imóvel. Nós começamos esse trabalho junto com a equipe em 2019, foi uma iniciativa do próprio Country Club. E essa sala, aparentemente, ela estava bem conservada, mas ela apresentava alguns problemas internos. Então, hoje a gente vê todo esse glamour, toda essa beleza radiante, mas há muitas coisas escondidas nos bastidores, né? Eu vi num vídeo seu que as flores que estão pintadas aqui são flores que retratam as espécies, né, do jardim. Isso, né? Quem foi o artista que fez? Esse é um aspecto muito singular dessa casa, porque ela foi projetada, quando o arquiteto foi convidado para fazer o projeto, que foi o Gustavo Ainel, ele projetou a casa juntamente no momento em que o Glaziu, o paisagista, foi convidado também. Então, os dois trabalharam juntos. E então, a casa e o jardim conversam entre si. E as pinturas decorativas, muito provavelmente, foram feitas pelos mesmos pintores do Palácio do Catete, né, o Museu da República atualmente, que foi casa do Barão de Nova Friburgo na corte, que foi o Giovanni Tassani, Mário Bragaldi e Giovanni Tassani, eram dois pintores italianos, e provavelmente foram os dois que fizeram também aqui, porque se assemelham muito às pinturas que tem lá no Catete, e eles então retratam as flores que existiam no jardim, né, que foram escolhidas, as espécies que foram escolhidas pelo Glaziu. E esse teto? O que está retratando esse teto aqui? Aqui nós temos um afresco que reproduz a Aurora de Guido Reni. O original se encontra num palácio em Roma, só que a Aurora, que dá título à obra, foi suprimida. Então nós temos só o carro de Apolo carregando o sol, representa justamente a Aurora, o nascer do dia. O entorno do carro de Apolo, as horas, as deusas horas, né, que representam então justamente as horas do dia. E ali em frente, próximo aos cavalos, é fósforo, que representa a estrela d'alva. Então, carregando a primeira luz que nós vemos quando amanhece. Né? Então, é justamente um afresco. Isso quer dizer que a pintura ela é feita enquanto a massa está fresca. E isso ajuda muito na hora do restauro, porque justamente ela fica impregnada na massa. E os móveis são incríveis, né? O mobiliário é todo original. Quando a família Gainle, o César Gainle, no caso, vende a propriedade para o Nova Friburgo Country Club, em 1957, ele deixa parte do mobiliário da casa. Na transação é feita essa cláusula que parte do mobiliário fica. Então, são os móveis originais do século XIX e eles também passaram pela restauração. Vanessa, eu vi um quarto aqui, né, que dizem que o imperador dormiu aqui. Ele chegou a dormir? Na verdade, o que nós sabemos é que ele dormiu na outra casa da família, do Barão de São Clemente, que fica lá no centro, hoje na Praça Getúlio Vargas, Fundação Dom João VI. Então, o imperador esteve aqui muito mais para participar dos bailes, das festas, do que de outra coisa, né? E ele era como a gente já falou, ele era bem simples, sóbrio, ele não gostava muito de luxos, né? Então, provavelmente ele participou das festas porque ele era o convidado de honra, não tinha como escapar, mas ele gostava de descansar e madrugar, ele era um madrugador, era um dos primeiros sempre a levantar e a estar nos lugares, chegar nos lugares primeiro. Então, até quem sempre estava junto nas comitivas tinha essa problemática de ter que seguir o horário do imperador, né? Então essa era a personalidade dele, ele não era ligado a luxos, né? A família imperial em si
não tinha essa questão de ostentação, não portava joias, né, como geralmente se vê nas monarquias, não fez tantos bailes ao longo do Segundo Império, né? Então ele participava muito mais por ser um convidado de honra. E era apressado. E era apressado, Era bem apressado. Era madrugador e apressado. Bel, você podia falar para a gente como é que o filme conduz, através da imagem, né, o espectador a ser uma verdadeira viagem, né, pelo tempo, pela história, né? Tanto relacionando hoje e ontem também. Como é que essa imagem aí vai evoluindo no filme? Foi um desafio de pensar o tempo do filme, que é um assunto que é muito caro para mim, que eu ainda estudo muito. É uma relação que a cada filme me gera uma certa angústia, mas no sentido que positivo de pensar de como que lida cada imagem, de como que você estica, porque um segundo aqui para cada lado que pode dar outra ideia. Então, que no momento que o filme ele tem uma perspectiva de estar hoje pensando o passado e também ter essa comparação para que o espectador que hoje passa por vários locais e que não tem ideia, ele não tem essa noção. Então tipo, como é hoje, então a pessoa que passa, que tem poste, fio, asfalto, e aí vê a imagem do passado de como era, e aí que pensar que Dom Pedro II, que é uma pessoa que é tão importante para que nossa história, que também que passou ali. Então, esse tempo foi como que você olha para aquela foto. Então, o que eu quero que você veja? E isso que tem a ver com o tempo que ela fica exposta. No momento em que é uma parte de um jornal, em que a gente lê, ou que apenas mostra. Então, foi em cada segundo, foi muito pensado, o filme que levou, vamos dizer, que da primeira conversa na prática, porque a Vanessa, a gente que praticamente conversou o ano inteiro, porque ele foi um projeto enviado em 2024, então lá em 2024 a gente teve a conversa e já as primeiras ideias da concepção, e aí o filme passa que já está o público, ele é contemplado, e aí a gente começa a fundo. Ficou de maio a novembro sendo construído esse tempo. Então foram nove versões, que era que um pouco para cá, que um pouco aqui para lá, você precisa ler, que não precisa ler, que você apenas ouve, que você apenas vê. Então foi uma angústia de a cada cena, porque nós não que determinamos previamente o tempo do filme. Ele era um curta, e um curta que pode ser até 30 minutos. E o filme chegou a quase 14 minutos, e eu conversei com Vanessa assim, o filme teve o tempo dele. Então, as imagens históricas, as fotos, os documentos, foi tendo o tempo que poderia casar com o que estava sendo narrado. Então aí você tem um tempo específico da fala, como não. Como que na parte que a gente chega aqui nos chalé, onde estamos, que falamos dos bailes, tem a fala. E nós estamos numa quadra histórica em que o chalé já passou por uma obra, então ele está reformado, voltando ao passado de como era. E está tão encantador que eu dizia, cara, a gente não pode que passar rápido. Do mesmo jeito em que eu fiquei encantado ao filmar cada parte, eu pensei, esse é o momento que eu também desejo que o espectador tenha o tempo de se encantar. E o tempo de se encantar que não é um corte a cada 4 segundos e um corte rápido. É te dar a possibilidade de ler cada detalhe aqui do quadro, de ver cada detalhe que do sofá, aqui da cortina. Então você estica o tempo. E eu fiquei muito contente com o filme, porque
eu me encanto muito pela história aqui de Nova Friburgo. Eu acho que é uma cidade que é muito rica em vários momentos, que seja que por lutas, por revoluções, por vários momentos. Então, eu me senti muito conectado com a história da cidade e por onde eu ando. Então, quando eu me percebi assim, eu dei ainda mais valor àquilo que eu estava produzindo e desejando que o espectador que também tivesse essa percepção. Então, você ter o adulto, criança, que é saber por onde que você pisa, porque o contemporâneo existe por conta do passado. Então, ele não brota de nada. É uma transformação histórica. E eu me senti muito mais próximo que da nossa cidade, da nossa história, de onde eu ando, do porquê que aquilo é daquele jeito, porquê que tem esse clube hoje, que no passado que não era clube, e do quanto. Então, eu fiquei muito contente com o resultado do filme por saber que nós produzimos algo que vai proporcionar uma nova conexão das pessoas por um lugar que a gente vive. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no meu canal. E não deixe de acessar o site heloisamarra.com, onde eu conto como Dom Pedro II foi influenciado no seu estilo pela Rainha Vitória e muito mais.